Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Boa noite, gente. Senhor Jesus os abençoe, né? Enfim, estamos de volta. Passamos aí 15 dias fora, lá na Jocum, na MF. E a gente voltou transbordando de novidades, graças a Deus. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês que Jesus falou muito comigo, falou muito no meu coração. Lá em Mateus 8, versículo 19. Amém? Diz assim: E chegando um certo escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. O tema da MF desse ano, né, que a gente foi, era permanecer. Bom, já tinha escutado algumas ministrações sobre isso e tal, até um dia que a gente teve uma meditação, que de manhã a gente toma café, aí tem uma meditação lá que a gente faz com a nossa equipe. Eu estava na mesma equipe que a Marina. E um dia a gente estava falando na meditação sobre raízes, né? Eu não falei muitas coisas durante a meditação, mas, enfim. E estavam falando sobre raízes, sobre ter as raízes no Senhor. É estar firmada e permanecer no Senhor. Ou seja, permanecer no Senhor, quando se fala de permanecer, não está falando de permanecer em um lugar, mas permanecer em Deus. O que isso quer dizer? Aqui está falando que se você quer seguir Jesus verdadeiramente, você não tem mais onde deitar a sua cabeça. Você vive peregrinando na terra, literalmente. Se Jesus mandar você ir para um canto, você vai. Se Jesus mandar você ir para o outro, você vai. Mas nisso tudo você precisa estar firme e permanecer em Deus. E Jesus me tocou muito nessa MF, Bom, foi uma oportunidade incrível onde Deus falou várias coisas. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive lá também. Uma das que foi incrível. Eu estava fazendo um workshop que era, enfim, tinha de várias coisas. Intervenção urbana, evangelismo criativo e tinha clown, que é palhaçaria. E eu fui lá, bem plena, fazendo e pensei, vou aprender a ser palhaça pro reino de Deus. Olha só que glória, né? Só interpretar o meu verdadeiro personagem, porque eu já sou uma palhaça, pensei eu, né? Cheguei lá, o palhaço fez uma apresentação, o nosso professor, e foi assim, incrível a apresentação dele. Teve uma aplicação sobre a palavra de Deus, e ele começou a falar sobre a história do palhaço, depois falou um pouco da história dele, e como a palhaçaria e o reino de Deus, eles se encaixam, sabe? E é incrível. Tipo, você pensa, o que um palhaço pode agregar pro reino de Deus? E muita coisa. Muita coisa. E aí, no final, ele fez uma dinâmica, que era assim, anda em círculos aí todo mundo, e toda vez que eu bater uma palma, põe a mão no chão. Bateu duas, dá um pulo. Aí teve uma hora que ele falou assim, toda vez que eu bater uma palma, você vai virar pra pessoa que tá do seu lado e você vai olhar dentro do olho dela. Ai, lá vai eu olhar dentro do olho de todo mundo, e isso é uma coisa que eu não conseguia fazer. Aí eu parei, olhei no olho de uma menina, depois de um menino que tava lá. Aí depois, na terceira vez, ele bateu a palma, eu parei. Quando eu viro pro lado, tem um japa olhando pra minha cara.
Aí, ele começou a falar assim: deixa a pessoa que tá te olhando não ver só os seus olhos, mas ver quem você realmente é, né? E eu fiquei tipo, ai meu Deus. E eu tava com a mão na boca assim, ele tava com a mão na boca pra não dar risada, porque é muito estranho você ficar assim, no olho de uma pessoa, é muito esquisito. E tipo, a partir do momento que ele falou aquilo, pra a gente deixar a pessoa ver quem a gente é, aquele olhar passou a se transformar em um olhar de amor e compaixão. E foi incrível. Literalmente, o olhar de Jesus estava sobre mim através da vida daquele menino, daquele japa, que eu não vou esquecer os olhos daquele japa. E foi incrível. E eu comecei a chorar. Eu não parava de chorar. A hora que eu saí de lá, pensei ainda, né? Gente, pra mim, palhaço fazia a gente dar risada, não a gente chorar. Mas aquilo foi uma experiência incrível pra mim, porque há muito tempo eu já não percebia esse olhar que Jesus tinha por mim. Pra mim, eu falava, cara, quem sou eu, sabe, pra chegar até Jesus? Tipo, eu sou suja, pecadora. Jesus deve olhar pra mim com, mano, sei lá, né? Não. Mas na verdade, não. Mesmo quando a gente erra, quando a gente falha, quem coloca a culpa sobre nós é o diabo. Pra não fazer você voltar pra Jesus, porque Jesus tá sempre te esperando de braços abertos. E Jesus, ele estava ali por mim. Jesus sempre teve esse olhar por mim, mas faltava eu perceber. E eu não sabia que eu ia perceber aquilo literalmente, sabe? Com uma pessoa na minha frente. Depois eu encontrei ele, não sei o nome dele, nem perguntei o nome dele. Mateus. Obrigada, amigo do Maná. Maná fez amizade com meio mundo lá. Você bobeou, Maná tava assim, esse aqui é o fulano, viu? É, amigo agora. Ai, que bênção, glória a Deus. E eu acho que ele é aqui de São Carlos, né? Enfim, depois eu achei ele. Eu falei com ele, falei, cara... eu expliquei pra ele o que tinha acontecido. Ele falou, né? Eu agradeci. Ele agradeceu também. Ele disse que queria ter me dado um abraço antes da hora que eu chorei. Mas depois a hora que ele me achou, eu tava comendo e ele não queria me atrapalhar. E assim, foi incrível. Foi uma experiência inesquecível, fora várias outras, sabe? E de uma coisa eu tenho certeza. Lá, eu literalmente decidi que eu vou seguir Jesus. Então, a partir do momento que eu decidi isso, eu sei que eu não tenho mais onde reclinar a minha cabeça. Hoje eu tenho a minha casa. Mas amanhã eu já não sei se eu vou estar mais nela. Eu saí de porta em porta evangelizando as pessoas. Eu fui em orfanato, eu fui em asilo. Foram experiências extremamente incríveis e sobrenaturais, onde Jesus falou muito comigo através da vida de cada pessoa ali. Eu abracei pessoas, eu orei por pessoas. E, assim, quem não teve a oportunidade de ir esse ano, se esforça, ora, jejua, vende alguma coisa para conseguir ir ano que vem, porque de verdade é uma bênção. Foi maravilhoso, foi impactante, marcou a minha vida. Jesus mudou várias coisas. Jesus me fez enxergar quem eu realmente era. E é isso, né, gente? Amém. Glória a Deus. Gente, eu não vou falar muito, eu acho. Eu queria começar falando sobre um versículo, que é João 15, no versículo 4. Não precisa abrir. Lá diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. A Yasmin estava falando sobre raízes, né? E na devocional foi exatamente isso que eu falei lá, que a gente, quando chega lá, a gente tem uma carta que os nossos obreiros, eles oram, e aquilo que Deus fala para eles, eles escrevem na carta. E na minha carta estava falando justamente sobre raízes profundas. E uma coisa que eu aprendi na MF esse ano é que permanecer em Jesus não está ligada em apenas seguir as ordens dele ou se basear apenas em
você não é salvo apenas por seguir as ordenanças de Jesus, mas você é salvo por permanecer cumprindo aquilo que ele disse para você. Então é uma vida de devoção a ele, uma vida de permanência. E uma coisa que eu aprendi lá sobre raízes, eu não vou ler todos os versículos que eu coloquei, mas em Salmos diz que nós devemos ser como a videira que ela é plantada junto às correntes das águas para que a gente dê fruto no tempo certo. E uma coisa que eu aprendi é que quando você é plantado perto das águas, as águas elas começam a árvore ela fica mais saudável, porque essa água, no nosso caso sendo Jesus, ela vai entrando em nós e ela vai trazendo vida. E através dessa vida, nós escorremos essa água para outras pessoas. E uma palavra de conhecimento que eu recebi lá é que das minhas feridas, Jesus iria curar outras pessoas. E das minhas feridas iriam escorrer cura sobre outras pessoas. E eu acredito que isso é uma coisa real, não apenas na minha vida, mas de todos nós, que aconteceu lá. Que realmente Jesus, ele tirou várias mentiras que pessoas tinham falado sobre mim, que eu nem sabia, e coisas que eu nem sabia que eram mentiras sobre mim. E ele me encontrou, e nele hoje eu posso ser quem eu realmente sou, eu posso ser livre, eu posso ser filha, eu posso ser amorosa, eu posso querer abraçar as pessoas, eu posso ser vulnerável, como a Yasmin me ensinou muito nesse tempo, sobre vulnerabilidade. E eu posso permanecer nele, independente do que as pessoas disserem sobre mim. Porque o que elas dizem sobre mim não definem quem eu sou, porque elas não me criaram. Aquele que me criou diz que eu sou filha, que eu sou amada, e que independente das coisas que eu fiz, isso não importa mais, porque o meu passado não existe mais, porque as coisas ele fez novas na minha vida. E cara, foi um tempo incrível lá, eu conheci pessoas que eu nunca imaginei conhecer. Os nossos líderes, tipo assim, na nossa equipe tinha, acho que o mais velho tinha 25, né? Lá, o João, 26. E os nossos líderes tinham 18 e 20. Então, tipo assim, pra eles, acredito, tipo assim, pro João e pro Rafa, que eram os mais velhos, tipo, real, é um negócio que você aprende sobre obediência, porque você tem que obedecer pessoas mais novas que você. Não foi meu caso, porque eu era o chaveirinho da equipe, eu era mais nova. Mas com isso, eu queria falar para vocês que eu vou contar uma experiência que eu tive lá. E para que vocês realmente olhem para Jesus e deixem que através de vocês escorra a cura sobre as pessoas e que as suas raízes venham estar profundas. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6, diz: estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. É uma permanência naquilo que nós já conhecemos. Nós não podemos nos esquecer das primeiras coisas que Jesus colocou nos nossos corações, das primeiras coisas que ele nos ensinou. Então, esse tempo foi realmente de nos lembrarmos daquilo que Jesus já nos ensinou e permanecemos nisso. Porque as raízes mais profundas são as raízes mais antigas. E se nós deixarmos que essas coisas primeiras que Jesus nos ensinou, elas sequem, essas raízes sequem, nós não vamos ser profundos nele. Porque para ser profundo, você precisa se enraizar nas primeiras coisas. Porque é ali que você vai encontrar as raízes mais profundas. Agora eu vou contar uma experiência que eu tive lá, que foi muito louca. A gente foi no Kill, que é uma parte periférica lá. E é muito pesado, tipo assim, eu acho que o PCC que teve que liberar pra gente ir pra lá, é uma parte bem pesada. Agora minha mãe tá sabendo, né? Ela não vai me deixar eu ir mais. Tipo assim, real, o pessoal da nossa equipe viu umas 2 armas lá, tipo, arma pesada mesmo. E a gente foi fazer um evangelismo bem no centro do Kill. E a gente chegou lá, todo mundo começou a sentir uma dor muito forte aqui atrás e aqui. Então foi uma guerra espiritual real muito forte. Foi uma batalha muito forte, mas o que Deus fez no final foi muito maior. E no final eu falei: nossa, Jesus, você tá de brincadeira que você mandou a gente aqui. A gente sentiu essa dor toda por uma pessoa. Mas amém, foi incrível. E chegando lá no Kill, eu comecei a sentir essa dor um pouco antes de ir pra lá. Depois o João começou a sentir. Quem mais? A Lívia começou a sentir dor, a Rebeca. E todo mundo no mesmo lugar. Aí eu sentei com o João, que é um menino da nossa equipe. E fiquei sentada lá. E depois o nosso líder, que é o Luquinhas, ele veio falar comigo. Ele perguntou se estava tudo bem e ele pediu para orar por mim.
Aí tudo bem. Mas antes disso, agora eu lembrei. Quando eu cheguei lá, eu vi um menino com um moletom. E alguns dias antes, o nosso líder tinha tido uma visão sobre mais ou menos isso, que era um caminho e eu tava por último e tinha um menino junto, lembra? Mas tipo assim, eu tava, mano, tá. Eu por último, será que esse menino vai me matar? Que é isso? Fiquei meio desesperada, mas amém. E depois, nossa, isso foi acho que no segundo dia de prática. E daí, nesse dia no Kill, eu cheguei lá, eu vi esse menino, meu coração queimou muito pra falar sobre Jesus pra ele. Tipo, é como se eu olhasse todo mundo, só que o meu olhar focasse nele, porque eu sentia que Jesus tinha alguma coisa pra ele. Aí passou, aí eu falei pro Luquinhas sobre a dor, ele orou, e daí eu falei, meu coração tava muito inquieto, e eu falei, eu preciso falar com esse menino, eu preciso orar por ele. Só que daí o Luquinhas percebeu, né? Que como a gente estava perto de uma boca, né? O menino tava o quê? Trabalhando, né? No caso, ele era traficante. Só que era ele só que tava ali. E eu não percebia, né? Bem lerdo, o menino escondendo as coisas no meio da árvore, eu lá. Bem felizona. Aí eu falei, entendi, então, entendi. Deixa quieto, então, né? Aí ele falou, não, então a gente vai orar, se for da vontade de Deus mesmo, que ele nos deu uma estratégia. A gente começou a orar por estratégia e isso, o Gabriel lá da nossa equipe tava falando lá, ministrando, o pessoal da Sal e Luz tava louvando. E daí eu comecei a orar e Jesus começou a falar o que eu deveria falar para esse menino. Começou a me explicar algumas coisas sobre a vida dele. Eu fiquei, mano, é muito louco isso. Porque, tipo assim, eu não acreditava muito nisso antes, mas, mano, depois que acho que todo mundo aqui recebeu dons que nunca imaginou ter. E foi fluindo esses dons. E daí eu falei, mano, se Deus tá me falando essas coisas é porque, né? Só que, tipo, não tinha como falar muito com ele, porque tinha um pessoal armado lá e, tipo, eles estavam vigiando ele, sabe? Porque ele tava trabalhando. Então, tipo, era meio perigoso. Aí o Gabriel, que é outro menino da nossa equipe, o Maromba, né? Pelo menos um Maromba. O Luquinha, minúsculo, languido. Não ia dar certo. Aí a gente falou com o Gabriel e a gente foi tentar a primeira vez falar com ele. Só que não deu certo. E daí a gente sentou e ficou lá até o final. Meu coração continuava queimando. Eu preciso falar com esse menino. E daí, quando a gente já tava se preparando pra ir embora, arrumando os carros, o Gabriel veio falar comigo. Ele falou que... Não, antes disso, eu sentei na casinha da árvore e veio uma criança até mim e ela começou a brincar lá na casinha. Nesse exato momento, o menino que eu tentei falar a noite inteira, ele veio exatamente na minha direção. E ele foi brincar com a criança. Só que eu fiquei desesperada, né? Eu falei, o Luquinhas e o Gabriel estavam de costas. Aí eu fiquei... Eu não vou falar com ele, eu tava tremendo muito. E daí o menino saiu, eu fiquei, perdi a oportunidade, né? Beleza. Só que daí eu chamei o Gabriel, falei que o menino tinha vindo, e ele falou, beleza. Se ele voltar de novo é porque é de Deus, e daí eu chamo ele pra conversar. Mas se ele não voltar, a gente precisa ir embora. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, né? Deus, você é o Deus impossível. Se você não trazer esse menino aqui, não é possível, né? E daí, depois de um tempinho, o menino voltou de novo na casa da árvore. Eu tentei conversar com esse menino a noite inteira, ele voltou literalmente ali e ficou parado do meu lado. Eu fiquei, mano. Aí o Gabriel, ele falou assim, ele começou a puxar assunto, né? Ele falou pra mim, eu puxo assunto e você fala, o que Deus quiser que você fale. Aí ele começou a puxar assunto com o menino e eu comecei a falar. Falei, mano, pode parecer muita loucura isso, mas quando eu tava orando, né, Jesus me deu uma frase que eu te entendo e começou a me explicar o porquê dessa frase na vida daquele menino, né? E daí eu falei pra ele, o olho do menino regalou quando eu comecei a falar, só que tava muito louco, sabe? Porque ele tinha cheirado muito. Só que quando eu comecei a falar, é tipo como se fosse clareando, sabe, a consciência dele. E daí eu comecei a falar. Depois que eu terminei de falar, ele falou, foi Deus que tocou em você pra falar comigo? Eu falei, foi. Ele falou, você tá certa. E tipo, ele saiu, ele tava vendendo ali, ele literalmente saiu e foi pra outra rua lá. Eu fiquei, mano, isso foi uma experiência incrível, porque obviamente deu medo, né? Porque Jesus, eu fiquei, você tá de brincadeira, né, Jesus? Não é possível.
mas que me tocou muito, porque, tipo assim, é literalmente o que eu tenho orado, sabe? Me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, vá no meu lugar, sabe? Eu quero ter ousadia, e aconteceram várias outras coisas que nos provaram para ter ousadia nisso. Só que é real, tipo assim, você exercer um ministério de confiança em Jesus é literalmente você ir, porque ele vai pedir coisas loucas pra você e você não vai querer fazer, mas você precisa fazer, e é literalmente isso, você não precisa querer fazer, você só precisa fazer, porque quando você faz, depois você vê que Jesus, ele entrou na vida de pessoas, ele curou pessoas, e eu creio que isso que aconteceu com esse menino foi uma semente que foi plantada nele, porque o pessoal lá da Sal e Luz vai continuar fazendo os cultos lá, e eu acredito que isso foi uma semente plantada para que ela germine e Jesus venha trabalhar na vida desse menino. E eu acredito que pessoas foram edificadas através das nossas vidas, mas principalmente as nossas vidas foram edificadas através dessas pessoas. E é isso, que através das nossas vidas, Jesus possa usar das feridas que um dia estiveram em nós para que a cura venha a ser derramada sobre essa geração. Amém. Amém. Vamos lá, né? Eu que tanto fugi desse altar, hoje tô aqui, né? Eu vou começar com uma experiência, né? Depois eu falo o versículo que tá me marcando muito. Eu, na minha equipe, né? A gente foi para um parque fazer um piquenique evangelismo. Enfim, a gente foi pro parque e aí a gente foi lá, a gente ficou brincando. E depois os nossos líderes falaram pra gente fazer os teatros. E aí, nossa, eu fiquei muito brava naquele dia. Eles falaram pra gente fazer o teatro e a gente fez o teatro e tudo. E aí, só que no final a gente tinha que explicar e a gente chamou um monte de crianças. Nossa. Aí a gente tinha que explicar. Só que eu não era pra mim explicar, não tava no roteiro eu explicar. Só que aí o meu líder Levi falou assim, mano, vai. Eu falei, não vou. Ele, vai, não vou. Vai, tá bom, eu vou. E aí eu fui lá e eu falei, a gente fez 3 teatros e eu fui lá e falei os 3 teatros. E, cara, foi como se Jesus estivesse falando literalmente o que a Marina falou. Você não precisa querer fazer, você tem que fazer, você vai fazer. E eu fui lá e eu expliquei aqueles teatros para as crianças. E foi como se os olhos daquelas crianças se enchessem de amor. Eu olhei... Eu não vou chorar, velho. Eu tinha um menino lá e ele era terrível, aquela criança. Em nome de Jesus. Filho de Deus. E toda vez que eu ia explicar, ele interrompia. Até que no último teatro eu perguntei o que ele tinha entendido. E ele falou que ele tinha entendido que ele é amado por Jesus. Eu não lembro direito, eu vou explicar bem mais ou menos. Que ele era amado por Jesus e que Jesus perdoaria os pecados dele de qualquer forma. E aí eu fui lá e expliquei de novo e eu olhei no olho dele. E parece que os olhos dele se encheram, tipo, os olhos deles brilhavam porque eu falei que Jesus amava ele. Eu falei que todos os pecados dele seriam perdoados. E, cara, eu orei e ele foi lá e falou, vamos orar, tem outro teatro. E eu falei, não tem, mas a gente vai orar. E véi, que incrível, olha, aquela criança vai estar marcada. Ele era terrível, mas Jesus ama ele, Jesus ama ele. E Jesus ama ele e é sobre. E agora eu vou falar o versículo. É João 3, no capítulo 4. Não, calma. João, capítulo 4, versículo 34, diz assim: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Cara, Jesus tem falado muito comigo sobre isso. Ele tem falado que literalmente foi tudo que a Marina falou. Você não precisa querer fazer, você tem que fazer. Eu te chamei e é pra isso que você tem que fazer. Tanto que quando eu recebi a oportunidade de ir pra Jocum, eu mandei pra Nádia, eu falei, mano, eu não sei se eu vou, eu tô com medo. E ela falou, medo do quê? A Nádia sempre tem essas perguntas, né? Nossa, medo do quê? E eu não soube responder.
E isso falou muito no meu coração, é exatamente isso. Você tá com medo do quê? Sendo que você tem tudo para você fazer isso. Você tá com medo do quê? Sendo que você tem tudo. O tudo é Jesus. Você pode ser um nada. Nossa, você é um nada. Mas quando você tem Jesus, você é um nada. Só que você tem Jesus. Isso já basta. E que a gente possa realmente viver a vontade de Jesus. E que quando Ele falar, vai, a gente largar a mão de tudo. E que a gente realmente vá, porque Ele sabe de todas as coisas. E Ele pode fazer bênçãos através das nossas vidas. Ele pode, mesmo que não seja para chegar lá e curar. Boa, outra coisa que eu vou falar. A gente estava conversando, né? Foi no início do prático, a gente estava conversando. E aí os meninos, eles estavam conversando lá. E eu falei, mano, eu não tenho nada pra contar. Aí eu imaginei Jesus assim, como assim você não tem nada pra contar? Como assim? Você não tá vendo? E eu falei assim, eu não tenho nada pra contar. E aí, logo depois, teve a sala de oração. E na sala de oração eu abracei uma mulher e tipo, cara... E quando eu abracei aquela mulher, eu senti um abraço tão forte. Ela me abraçou tão forte, como se eu fosse a pessoa que ia ajudar ela a voltar para Jesus. Como se eu fosse como assim? Como eu posso explicar? Não sei explicar. Como se eu fosse a ajuda dela realmente. Isso, até para chegar a Jesus. E eu abracei aquela mulher. E eu falei o quanto Jesus amava ela, e ela chorando, chorando, chorando. E eu falei, cara, Jesus te ama, você é amada, você é linda, você é filha de Deus. E aquela mulher chorava, chorava, chorava. E depois que acabou a oração, Jesus falou assim, e aí, você ainda não tem coisas pra contar? E aí, eu fiquei até sem graça. Eu falei, nossa, meu Deus, perdão. E aqui eu queria... E logo depois ele falou, cara, Aline, você não precisa chegar. Não é porque você não chegou na pessoa e curou ela que você não tem coisas pra contar. Viva o simples, viva o meu simples. Você orar por uma pessoa já basta. Você plantar uma semente no coração dessa pessoa já basta. Você não precisa colocar a mão sobre aquela pessoa e aquela pessoa ser curada. Você não precisa profetizar coisas na vida dela, você apenas basta falar do meu amor pra ela. Basta você chegar nela e falar, tem um cara que te ama, e esse cara é Jesus, e ele te ama demais, e ele tem coisas incríveis pra sua vida, e isso apenas basta. E é exatamente sobre isso, que a gente possa viver o simples de Jesus. Antes de a gente ir pra Jocum, eu e a Marina tava conversando que a gente ia lá, e mesmo se a gente não curasse, mesmo se a gente não colocasse as mãos sobre pessoas e eles forem curados, tudo bem. Só que chegando no prático, eu não vivi isso. E Jesus falou, lembra daquele dia lá que você estava conversando e falou, mesmo que se você não curasse, já era o suficiente só de você estar lá? O que você está falando que não tem nada para contar? Nossa, eu fiquei tão triste, eu levei um tapa tão grande na cara de Jesus. Enfim, glória a Deus. E eu acho que é isso, que a gente possa ver o simples de Jesus e que a gente possa se entregar a Ele e realmente fazer igual a Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou para onde você mandar eu vou, porque eu sou um nada, mas eu sou um nada com você. Então, se eu tenho você, eu tenho tudo. Então, é isso, que a gente possa viver o simples e que a gente possa largar a mão de todas as nossas coisas, seja coisas de materiais, seja a família, mas a gente possa seguir a Jesus. E é isso. Boa noite, Senhor Jesus, que Jesus abençoe. Amém. Eu vou contar a experiência que eu e a Aline e a galera da nossa equipe teve, que foi sobre o evangelismo na rua à noite. A gente saiu 8 horas da noite, tava tendo um maior pagodão lá, todo mundo bêbado, eita glória! Foi uma loucura, mas de manhã
De manhã a gente teve toda a nossa programação de levantar, se arrumar, tomar café da manhã. O café da manhã foi bom. Pão com Nutella. E a gente fez a manutenção ali. E a gente pegou a Bíblia, sempre levar o violão, né? Violão, parceiro em todos os momentos. E a gente levou e a gente foi para onde seria o local do show. E ali o nosso líder, ele deu uma palavra pra gente começar a ler e orar ali naquele local. E ali eu comecei a ler, se eu não me engano era 3 João, então ali o capítulo inteiro ali. E a gente começou a orar. Aí eu comecei a tocar lá naquela praça e tal. E a gente começou a orar, depois a gente se reuniu, cantamos um louvor, ele conversou com a gente. E aí a gente teve o almoço, tudo, e nós já tava naquele pique, ansiedade, já, ai meu Deus, como que vai ser? E a gente começou a se preparar, todo mundo assim, escrevendo carta, a gente teve toda como falo, a gente buscou, sabe? A gente fez tipo um caça-tesouro. Assim, que tipo, a gente buscava e Deus nos revelava a pessoa que nós ia entregar uma carta pra ela, tudo escrito. Foi uma experiência muito doida, assim, que nunca tinha feito isso. E foi difícil, viu? A menina quase chorou, porque recebeu um não, que ela escreveu a carta, mas eu falei, fica de boa, Deus sabe de todas as coisas. E ali a gente começou a se preparar, encher os balões, colocar tudo dentro. E todo dia sempre tem a brincadeira, sempre tem a zoeira. E ali a gente começou a falar, tal, a gente começou a escrever. Falou, uau, isso aqui, não sei o que, os versículos, tal. Começava a pregar tudo lá. E a gente preparou, a gente teve um momento de oração. A gente começou a ali buscar para Deus abençoar. A gente sempre tinha... depois de tudo, a gente chama do off, né? Eu dei o nome do off, porque quando acabar tudo, quando vai deitar, é o off onde tem todas as resenhas. Mas enfim, aí antes de todo mundo ir deitar, a gente tinha uma reunião, assim, né? A gente falava o que tinha que melhorar, como que foi tudo. E aí o nosso líder começou assim, ó, falou pra eu e uma menina, e eu orar pra menina, e ele começou a cantar lá a música, e você concentrar lá, e o pagodão, e ele falando, e como que você ia orar? E eu comecei a dar risada, eu falei, não. Aí a menina falou assim, não, continua. E eu continuei, e aí foi e tal. E foi um exemplo que ele deu pra gente, que a gente orar lá no meio do pagodão, todo mundo lá dançando lá, e nós levando o amor de Jesus, levando a palavra. A reação das pessoas é incrível. Eu tava muito curiosa pela reação das pessoas. E teve uma que eu entreguei a bexiga para um casal. Foi onde a gente tirou a nossa foto lá. E eu vi aquele casal, eu entreguei a bexiga, né? Aí eu entreguei a bexiga. Falei, pode tirar essa bexiga aqui, não sei o que e tal. Aí ele, pode. Aí tá, eu falei, tchau, Deus abençoe. Aí virei as costas, aí fiquei só assim, ó, na parede. Pra ver a reação. Aí eles leram o versículo e começaram a dar risada, que não sei o quê. Aí só que aí todo mundo já tava se deslocando. Aí eu, não, meu Deus, eu preciso também entregar mais bexiga. E foi uma experiência muito doida. Da cartinha também, o Senhor me mostrou uma moça que tava com um short jeans curto e uma blusa branca. Foi a mesma de uma menina também, assim. E foi um moço também. E aí entregaram esse versículo assim. Aí as pessoas, poxa, pra mim, que não sei o quê. Falei, assim, pra você. Tem pessoa que recusou. Mas falou, amém. Tem outras pessoas que também vão receber. E a gente ali saiu pra comer. E aí começou a chegar lá no celular do líder, né? Ai, não sei quem, a minha amiga recebeu isso aqui, o balão com o versículo, a mensagem. E foi muito incrível isso. Até que, tipo, no outro dia a gente foi pro clube e a gente fez os teatros. A gente não fez portagem, né? Não, a gente só fez os teatros. Primeira versão, segunda versão, Enfim,
E ali uma menina falou que a amiga dela tinha recebido esse papel. Tipo, nós ficou, nossa, como que, tipo, um balão com uma mensagem dentro alcançou aquela monte de gente. E assim, a gente ficou muito feliz, sabe? Por, sabe, levar. E ali, quando terminou todos os balões, eu fiquei, nossa, meu coração tava queimando. Eu falei, não, eu preciso falar mais, eu preciso de mais, de mais. E aí a gente começou, e no outro dia, foi no outro dia? Não, no outro dia foi pro clube, foi ontem, né? Que a gente saiu na rua com essa pulseirinha e a gente começou a explicar cada cor aqui tem um significado. E a gente começou a explicar para as pessoas. E aí a gente abordou uma senhora. A gente só tava abordando a senhora. Também era feirinha, né? Aí só tava a senhora vendendo flor. É a feira, né? E aí a gente abordou a senhora. Aí a menina falou assim, moça, posso te dar um presente? Ela, presente? Pra mim? Você nem me conhece. Aí a menina ficou meio assim, falei, vai, né? Aí ela assim, ela falou, um presente. Aí ela começou a explicar e tal. E foi muito bom, Jocum quero ir todos os anos. Nossa, nós ficamos com melhores líderes. Nossa, Levi, a tia Bruninha, nossa, e o Felipão. Não, ela é tia Bruninha também, tá bom? Mas enfim, e o tema da MF foi permanecer, que foi até Salmos 46 aqui, que vou ler o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transbordem por meio dos mares. E nós temos que permanecer real. E, nossa, foi muito incrível, cara. E fora outras coisas que aconteceu. Que depois, nossa, tem muita história pra contar. Porta caindo em cima de mim, lavando louça corta-mão. Enfim, várias outras coisas. Mas esse tempo foi um tempo muito bom. Que nós aprendemos muita coisa. Eita, levando o livro do pastor aqui. Eita, ó, tá mandando eu ler. Enfim, mas foi um momento muito bom, um momento assim que nós passamos muito junto. Eu quero agradecer a vocês por ter, sabe, estar com nós lá. A gente viveu muita coisa. Tipo, vocês são uns amigos assim que, cara, tipo, no momento que nos momentos bons e nos ruins, vocês sempre estão conosco. O Maná, Yasmin, Marina e a Aline são os caras assim que admiro muito e vão ter mais que nós vamos e ficar lá no grupo. E aí, Jacumeros! Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor. Eu não sei muito o que falar porque eu não tava querendo ir pra Jocum porque eu tava eu tava com... Calma, deixa eu falar, gente, calma, é o momento de falar agora. Eu não tava querendo ir pra Jocum, muitas coisas estavam acontecendo, eu tava muito desanimado espiritualmente, eu não tava com a mesma pegada, eu tava querendo abandonar os caminhos do Senhor. Eu peço perdão aos irmãos por às vezes eu não ter querido ter ido para Jocum. Eu peço perdão, amém? Mas eu agradeço demais a cada um que ofertou pela minha vida, a cada um que pôde estar ofertando pelo menos R$1 e ter me... Peraí, gente. Mas obrigado mesmo, foi um momento que eu pude ter alegria de novo no meu coração, sabe? Calma aí, gente. Mas Deus falou muito comigo e eu pude ser transformado de novo. Eu pude meditar de novo na palavra e o Senhor ter falado comigo todos os dias, porque a gente foi obrigado a meditar todos os dias. A gente tinha um momento, meia hora de meditação e meia hora de compartilhamento com as nossas equipes.
E eu tava longe das meninas, então eu não conhecia ninguém da minha equipe. Foi muito bom o momento que eu tive com eles. Eles me acolheram como família, sabe? Por mais que alguns sejam do Rio de Janeiro, outros de Osasco, outros de outras partes do Brasil, eles me acolheram demais. E eu agradeço pela vida deles. Eu pude compartilhar aquilo que Deus falou comigo através das meditações e falar do amor de Cristo, sabe? Eu tinha ido por um orfanato e lá a gente foi recebido com muito amor. Você vê as crianças que não tem pai, que não tem mãe, e receber a gente como família. As crianças do berçário, eu indo brincar com elas, elas me chamando de tio, me abraçando demais, eu podendo refletir esse amor que o Senhor me deu. Foi muito gratificante ver o sorriso dela, sabe? Eu podendo ver Jesus agindo naquele lugar. A gente ficou uma semana lá e é inexplicável os dias que eu tive. Mas o momento que eu mais me alegrei foi quando a gente teve um momento no quarto dos meninos. Você sabe que os meninos é zoeiro, né? Então era imposto pra gente dormir 10h30. 10h30 tinha que estar indo dormir. Só que vocês conhecem os meninos, né? A gente ia dormir umas meia-noite. A gente tinha vários momentos de zoeira lá, a gente zoando. Só que chegou um momento, não sei que dia que foi, da semana do teórico. A gente se reuniu em uma roda dentro do quarto e eu não conhecia ninguém. E a gente fez uma oração assim, que o Espírito Santo esteja no nosso meio aqui sentado. E ele estava lá, cuidando dos nossos corações e nos sarando. Eu pude compartilhar tudo que eu vivi, tudo que eu passei. Eu confessei os meus pecados, eu confessei as minhas dores. E eles me aceitaram com tanto amor. Eu vi Jesus ali, sabe? Eu vi Jesus nos corações deles. Eu vi Jesus agindo naquele lugar, em cada jovem, em cada homem e mulher que estavam lá. Em cada criança também. Foi um momento muito inesquecível, meus irmãos. Foi um momento que eu guardo pra minha vida, sabe? O Senhor me trouxe alegria que eu não tinha muito tempo. Eu fazia tempo e não tinha uma alegria como eu tive naquele dia. O Senhor limpou meu coração no momento que eu nem esperava. Eu senti uma paz do Espírito Santo que eu não sentia há vários anos. O Senhor me curou, o Senhor me restaurou. E como que eu fui bobo de não ter de estar teimando para não querer ir. Mas eu agradeço demais a minha liderança, que me apoiou até aqui para eu poder estar indo lá, sabe? Foi um momento muito incrível. Foi um momento que eu compartilhei a minha vida, que eu pude me expressar adorando novamente, porque às vezes eu estando aqui na igreja, eu ficava assim, adorando. E lá eu pude me soltar, lá eu pude pular e expressar esse amor que o Senhor me deu, sabe? Então eu convido a todos vocês estarem ano que vem na Jocum, para que vocês possam sentir esse amor que eu senti lá. E eu quero expressar esse amor para vocês todos esses dias que vamos estar aqui, MIV. O Senhor nos chama e nos desperta para a gente crescer, para a gente avançar. Em nome do Senhor Jesus, eu acredito que a gente vai romper barreiras. A gente vai romper milagres. E Deus vai realizar sonhos que a gente nunca imaginou. Que a nossa igreja nunca viveu. Mas o Senhor vai fazer. Eu quero que vocês abrem Apocalipse, versículo 3. Apocalipse, versículo 3. Versículo 6. Apocalipse 3:6, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse foi um versículo da meditação, a última meditação que a gente teve. Era para ser sábado, mas não tivemos tempo de meditar. Mas eu meditei hoje. E o Senhor falou muito comigo. Falar para essa igreja, MIV. A gente tem que ouvir o Espírito Santo, porque Ele quer coisas maravilhosas para nós. Ele quer que a gente avance, que a gente ganhe vidas. Ele não quer que a gente esteja estagnado.
a gente ouvir a nossa liderança, a gente ouvir os nossos pastores, porque Ele quer o melhor pra gente, sabe? O Senhor tem usado muito a vida do pastor Walter, da pastora Osânia, e a gente ouve demais ele, sabe? Que o Espírito Santo fala através deles. Então que o Senhor abençoe a vida de vocês. Eu quero agradecer novamente por tudo, pela oferta que vocês deram para nós podermos estar indo, eu poder estar indo na Jocum. Foi um momento muito gratificante, e que ano que vem vocês possam estar, amém? Obrigado. Amém, gente. Eu lembrei que eu tinha esquecido de falar uma coisa, aí eu vi eles falando. Me emocionei aqui. Desculpa, pastor. Deus abençoe. Eu tinha esquecido de falar. Rindo pra não chorar, tá? Segurando o choro aqui. Aleluia, amém. Lá, no meu momento de prático, eu aprendi muito o que era conceito família, né? Uma família, ao certo, composta de amigos. Não tinha um pai, uma mãe, irmãos, mas tinha amigos ali que cuidavam um do outro, que às vezes davam... Nossa, mano, saía faísca de vez em quando, eu confesso. E a gente estava separado um dos outros, eu estava só com a Marina. Mas uma coisa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, na hora que a gente estava ali atrás conversando, foi que, cara, lá eu aprendi o que era o conceito família composta de amigos. E quando eu vi eles falando, quando a gente estava conversando ali no fundo, eu aprendi que a minha equipe, cada um é de uma cidade, cada um foi para sua casa. Eu vim para a minha, eu tenho a minha igreja e eu, enfim, tenho os meus amigos aqui, né? E agora eu tenho que colocar em prática tudo isso que eu aprendi com eles, depositar amor neles. Foi incrível passar esses dias com eles, né? Que a gente passou uma semana juntos. Eu conheci muitas coisas deles que eu não conhecia. Eu vi quem eles realmente eram. Eu vi choro, eu vi risada, eu vi gente se jogando no chão, eu vi gente recebendo oração. E foi lindo ver eles crescendo. Vocês são muito importantes para mim, eu amo vocês muito. Não vou chorar, tá? E, enfim, é isso, né? Nós já choramos aqui, foi no segundo dia que você estava lá. Exatamente. Quando a gente olhou, viu os instrumentos, eles não estavam aqui. Nós gostaríamos de passar um filminho para vocês. Eu gostaria que vocês assistissem. E, queridos, quando eu cheguei na igreja, eu me converti. Eu agradeço a Deus pelos irmãos que também se esforçaram e me conduziram para mim poder estar em lugares como vocês estiveram. E eu quero dizer para vocês que não há um lugar melhor do que você estar nesses congressos e viver isso no dia a dia. Vocês têm um desafio, como vocês viram. E o sonho nosso, dentro do meu coração, é que vocês possam, como vocês foram nesses locais, onde quando eu me converti, me levaram também, para que eu visse o estado que estava as pessoas. E com isso gerou dentro de mim, aprendendo. E quando eu fui enviado como pastor, eu não fui enviado para uma cidade grande, eu fui enviado para uma cidade pequenininha. E ali eu conheci pessoas, eu vi pessoas, aprendi a pregar o evangelho, como vocês também foram colocados nesses desafios. E o nosso sonho é que vocês têm tantas opções na vida, de serem engenheiros, advogados, mas nada se compara, como vocês viram, de levar a palavra de Deus. E eu creio que não é somente aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro e até mesmo a outras nações. Eu creio, irmãos, que o seu filho, a sua filha foi entregue para você cuidar dele.
e lutar de todas as tuas forças para que ele seja um mensageiro do Senhor, um discípulo do Senhor. Talvez ele possa não ser chamado para ir e pregar o evangelho da maneira de um missionário, de um evangelista, mas ele ser um homem e uma mulher de Deus aonde ele está. Vamos assistir esse vídeo? Levantai-vos e andai, porque a hora é chegada. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu por meio das Escrituras. Pregue as Escrituras. Você não pode deixar que a sua vida seja definida pelo sofrimento, pela dor, e a sua história, a minha história, a sua história não pode ser definida pelo pecado. O passado não define quem você é. Quem você é? Você é aquilo que Deus determinou. Eu quero te convidar a olhar para Deus como Deus que restaura a sua história. Você vai entender que a sua dor te aponta para Deus e faz com que você veja que Ele é o Pai eterno, que te ama e que não vai falhar com você. Mas enquanto você ficar olhando para o seu passado, para a dor, só uma coisa vai trazer alívio para você. Essa coisa se chama pecado. Mas quando você entender que todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, mas que Jesus Cristo veio trazer reconciliação, o seu coração vai se encher de esperança. E você vai entender que tudo que você passou te dá a oportunidade de ver Deus te encontrando na sua história, restaurando a sua história, e você vai poder glorificar a Deus de pé, igreja. Não é um grupo disso, um grupo não. É um grupo só. E com todos num só propósito. Em busca de almas. Você pode dar um salto de palmas a Jesus. Nós temos um grande desafio de viver algo, irmãos. O Evangelho é extraordinário. O Evangelho é maravilhoso. E eu posso ser uma testemunha disso. Todos aqueles que vieram juntamente comigo, na minha idade, e que permaneceram, hoje são pessoas com famílias construídas. Mas todos aqueles que rejeitaram esse caminho, hoje são homens com marcas terríveis na vida. Eu trago também marcas, mas são marcas de um cristianismo, de um evangelho, que passa os céus e a terra, mas permanece. E nós queremos sonhar. E eu tenho notícia boa para você. Que lá no Jocum, a partir dos 13 anos, você pode ir. Tá certo? Viu, irmã Dalice? Nós podemos ir. Tá certo? Nós podemos participar. Então, você tem essa oportunidade. Assim como no dia a dia, eles vão estar passando para você, para mim, tudo aquilo que ele recebeu. Mas o mais importante que você ouviu aqui foi a questão de mostrar que Jesus nos ama e que Jesus quer demonstrar esse amor a você. E você recebendo esse amor, você pode transmitir esse amor. Eu gostaria que você nesse momento tivesse a sua oportunidade nessa noite. Que esse mesmo Jesus, que falou de várias maneiras, de várias formas, com cada um, Ele está aqui para falar com você de uma maneira bem clara. E eu gostaria que você convidasse Jesus agora para te abraçar, porque Ele te ama
Ele me ama. Mas eu gostaria que você agora se desligasse de tudo e abrisse o seu coração e soubesse com toda certeza que Jesus te ama. Jesus te ama. Ele te trouxe aqui. Jesus te ama. Se você pode, levante as tuas mãos para o céu e diga: Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, vejo então a beleza em ti, oh, a fé que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Que você possa se soltar, que você possa expressar, que você compreende, que você aceita. Tanto me ama, Aleluia, aleluia, aleluia. Ele ama, Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. És minha herança, eu sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Oriamarás. Eu quero que você nesse momento, você fique tranquilo, mas
você vai receber o abraço de alguém. Você vai receber um abraço de alguém. Mas esse alguém não é essa pessoa simplesmente. Jesus é quem estará também te abraçando. Meu querido, nesse momento, se Jesus te mostra uma pessoa, vá até ela e dê um abraço nessa pessoa. Mas um abraço diferente, um abraço de amor. Dê um abraço nessa pessoa. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. És minha herança, eu sou tua poção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama,
me ama, tanto Ele ama, Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Se você pode, abraça essa pessoa que está do seu lado. Mas você não vai estar somente abraçando ela. Você vai estar abraçando alguém que não está aqui. Mas essa pessoa se sente tão só, tão vazia. E nesse momento, a graça de Deus vai até lá. E por favor, nesse momento desse abraço, pense naquela pessoa que tanto está precisando. Um dia uma mulher pôde abraçar os pés de Jesus. Ela lavou os pés de Jesus. Ela enxugava com seus cabelos e ao mesmo tempo beijava. Enquanto ela fazia isso, ela recebia cura. Meu irmão, esse abraço que você está dando está curando até mesmo você, como foi ministrado. Esse abraço, que talvez você nunca gostou de ser uma pessoa que abraçasse, porque são feridas que estão dentro de você, mas as suas feridas serão usadas para salvar, para curar outras pessoas que estão tão doentes e enfermas nesse momento. Senhor, nesta hora, alcança agora, meu Deus, essas vidas. Isso é graça, Senhor, e nada mais do que graça. Venha a tua graça, Senhor. A tua graça nos basta, Senhor. Cura, Senhor. Cura lá agora, Senhor, aonde está, Senhor Jesus. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor,
tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Oh, 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 Senhor. Sua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, tua graça nos basta. Igreja, que o Senhor te abençoe. Igreja, que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, que o Senhor te guarde nas tuas entradas e saídas. O Senhor tem misericórdia de ti, e que esse amor gerado pelo Espírito Santo seja eterno dentro de nós. Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos pelas vidas que foram alcançadas. Senhor, nós te exaltamos pela cura, Senhor, e pelos milagres. E te bendizemos, Senhor, por essa semana que está começando, onde, Senhor, colheremos maravilhosos frutos para a glória e para louvor do teu santo nome. É por isso, Senhor, que hoje eternamente essa igreja dirá: se Deus é por nós, nós tudo podemos, e em Cristo Jesus. E desde agora, por favor, dê um abraço nesse irmão e nessa irmã. Senhor, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta.